Salve, galera! Professor Heitor Ferreira, do canal Pergunta pro Heitor, iniciando com vocês aqui uma transmissão sensacional, da qual a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a pré-história, olha só, latino-americana, brasileira e regional. Muita atenção! Tema da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a pré-história sul-americana, brasileira e regional. Estudante, muita atenção para isso aqui. Quando a gente fala em pré-história, tá? Sul-americana, brasileira, regional, alguns detalhes têm que ser bem demarcados. Por quê, professor? Muita atenção. Quando nós falamos em pré-história, primeiro ponto a ser demarcado. Por que ela chama pré-história, essa nomenclatura? Porque ela antecede a história, detalhe, escrita. Olha aqui, muita gente atribui uma versão pejorativa à pré-história porque as fontes documentais não existiam até então. Ah, professor, o que isso significa? Que a pré-história ela é muito importante para a comunidade historiográfica. Porém, algumas linhas tratam a pré-história assim de uma forma de menor prestígio, tá? Detalhe. Agora vamos entender o seguinte. Quando nós falamos em pré-história sul-americana, brasileira, regional, uma coisa não muda. Pensei em pré-história, eu tenho que entender o seguinte. A pré-história, sendo ela na América, na África, na Europa, ela tem uma cronologia que é idêntica. Então, a organização cronológica não tem grande variação, tá? Detalhe, quando eu penso em cronologia na pré-história, sendo ela brasileira, regional, latino-americana ou europeia, eu entendo que a pré-história parte de 3 pré-requisitos. Nós temos o Paleolítico, nós temos o Neolítico, nós temos a Idade dos Metais. Simples, não temos aqui grandes novidades. Ah, professor, beleza, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. O que tudo isso significa? A origem, a formação da história está vinculada a este momento que nós chamamos de pré-história. Como, professor? Quando os indivíduos começam a ter a vida em coletivo, eu preciso compreender que dentro dessa pré-história eu tenho aqui uma introdução à vida em coletivo. Detalhe, a vida em coletivo que vos falo neste momento, quando nós pensamos aqui em vida em coletivo, eu preciso compreender que os agrupamentos humanos não são idênticos aos atuais, tá? Hoje nós temos agrupamentos humanos regimentados por uma Constituição, esta aglomeração humana tem toda uma estruturação. Neste momento, é pela sobrevivência, pelo instinto, tá? Caraca, professor, legal, pelo instinto? Sim. Então, o coletivismo, nesse momento, ele é totalmente instintivo. Ah, beleza, professor. E quais são as principais características de cada um dos períodos da pré-história? Aqui, quando nós pensamos em Paleolítico, é comum aparecer o período da Pedra Lascada, tá? Na Pedra Lascada, eu tenho o nomadismo clássico, tá? O fogo, eu começo ali, o seu descobrimento ainda é um fogo espontâneo, eu não tenho o domínio pela edificação do fogo com constância, eu vou ter esse domínio neolítico de forma efetiva.
As comunidades vivem, em especial, no interior de cavernas, por isso nomadismo. E aí vem um detalhe. Conteúdo que geralmente aparece em provas, tá? Para todos vocês que vão fazer vestibular, vão prestar o Enem esse ano, a arte rupestre. Aqui está um conteúdo extremamente recorrente em provas. Professor, mas a arte rupestre não é comum aparecer assim na história. Ela aparece na onde? Guerreiro, ela aparece no âmbito da literatura em especial. Então, a arte rupestre, aquela arte das cavernas, que nós temos ali algumas perspectivas sobre ela, se era uma retratação de um fato ocorrido ou se era uma projeção do que iria ocorrer, cai muito em provas. O segundo grupo, o grupo neolítico, tá? O neolítico, também chamado de pedra polida, eu tenho o polimento das rochas, tá? Aqui eu já tenho um processo evolutivo. No neolítico eu já vou conviver com a revolução agrícola, eu já começo um processo de sedentarização, todas as coisas começam a se orquestrar de forma contínua. Detalhe, o maior período da pré-história chama-se Paleolítico, aí depois nós temos o Neolítico e, por fim, a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, a fase final, eu tenho uma comunidade que está 100% sedentarizada. Na Idade dos Metais, eu tenho uma comunidade que se organiza aqui em grupos, começa a conceituar a ideia efetiva de família, aquela organização tradicional. Partindo desse pressuposto, eu começo a enxergar uma realidade bem interessante. A pré-história, olha só, ela fundamenta a construção do conhecimento e a vida da humanidade que vai se estender posteriormente. Como assim, professor? Muito do que nós conhecemos e chamamos de forma pejorativa por muitas pessoas de pré-história vão fundamentar a nossa história de forma bastante efetiva. Ok? Mas agora que nós fizemos esse pequeno panorama, tá? Vamos observar se as interações já estão vindo para a gente aqui. Se tiver alguma coisa, a gente já vai começar a trabalhar em cima disso. Vamos dar uma olhada nas interações. Galera, todas as dúvidas que vocês forem tendo, vai mandando, tá? Nós temos lá a nossa mediadora, ela tá filtrando tudo pra gente e eu preciso dessa interação de vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer comentário, dúvida, tem minhas redes sociais, tem esse momento aqui, eu tô com a pastinha aberta, mandou as dúvidas, a gente vai conversando sobre, ok? Vamos seguindo então. Quando nós fizemos essa pequena introdução, em alguns momentos nós acabaremos voltando, tá? Aí eu preciso entender o seguinte. Aqui nós temos uma fase que vai se replicar em outras comunidades. Como assim, professor? O nosso foco de aula hoje é falar da pré-história sul-americana, pré-história brasileira, tá? Mas tem uma interação interessante aqui. Olha só. O sedentarismo. Galera, muita atenção. O que foi o sedentarismo? Quando nós pensamos em pré-história, a fase em que eu entro no sedentarismo, eu passo a edificar moradias para continuidade, então eu vou ficar ali de forma permanente. Eu passo a fazer a domesticação de animais, eu passo a ter a agricultura, eu procuro me situar próximo a rios. A sedentarização é o momento em que o indivíduo vai estacionar a sua vida e eu começo a formar a comunidade, certo? Então, quando eu saio lá do paleolítico, sedentário, nômade, e eu entro no neolítico, eu começo um processo de sedentarização, e na idade dos metais já estou sedentarizado, aí eu evoluí. A sociedade já vai começar a ganhar um layout próximo do nosso, tá? Exemplo bem metódico de aplicação deste processo de sedentarização e edificação próximo do Neolítico. As comunidades de Egito e Mesopotâmia. As pirâmides, os zigurates, aqueles templos, todos construídos com a pedra polida. Então eu faço o polimento das rochas e aí eu edifico grandes construções. Belezinha?
E aí, só para a gente fechar aqui e evoluir para o nosso tema de forma mais consistente, não que isso não seja nosso tema, é também, tá? Mas é a parte introdutória. Eu preciso entender que o marco divisor da pré-história para a história chama-se a escrita. Então, ali em 4.000 a.C., aproximadamente, define-se o surgimento da escrita como o marco delimitador da pré-história para a história. Beleza, galera? Vamos evoluir, então. Pré-história da América. Agora vamos começar a entrar no nosso tópico em definitivo. Quando nós pensamos em pré-história da América, a gente começa a refletir sobre algumas coisas, tá? Quais coisas? A pré-história da América está plenamente vinculada a dois indivíduos. Quais são eles? Primeiro indivíduo, Cristóvão Colombo. Olha aqui, Cristóvão Colombo é um dos nomes mais importantes da história da América e o segundo nome de grande representatividade para a gente. Em especial, nós temos que lembrar de Pedro Álvares Cabral. Tá? Muita atenção aqui, né? Guerreiro. Aqui nós estamos pensando em pré-história da América em definitivo. Professor, e o que isso significa? Cristóvão Colombo, tá? Ele vai chegar à América em 12 de outubro de 1492. Aqui eu tenho o início de todo este processo. Caraca, professor, e o que isso significa? Cristóvão Colombo vai chegar em um lugar que vai ser intitulado de São Salvador. E aqui eu tenho o primeiro contato europeu com Cristóvão Colombo, que era um italiano, tá? No processo que nós chamamos de expansão, né, marítima, em 1492. Olha que interessante. Ah, beleza, professor. O que isso significa? Cristóvão Colombo, ele veio para a América e não veio sozinho. Tá? Vamos demarcar aqui. Quando ele vem para a América, ele teve o apoio dos irmãos Pinzon. Aqui, em especial, Vicente Pinzon entra para a história de boa parte do Brasil por ter vindo para a América e ter chegado a posterior ao Brasil também em uma outra embarcação. Mas até aí tudo bem, só chegaram. Processo de ocupação. Pedro Álvares Cabral também veio para a América, mas ele veio para o Brasil. Aqui ele chega à América Central. A nossa importância primordial aqui, vamos falar de Cabral, Brasil. Quando que ele veio para o Brasil? Interessante, aqui nós temos a data de 22 de abril de 1500. É neste exato momento, 8 anos depois de Colombo, Cabral chega ao Brasil. Beleza, professor, que legal, né? E o que isso vai significar para a gente? Primeiramente, aqui nós começamos a construir o processo de ocupação da América Latina e da América em totalidade. Mas aí eu preciso demarcar algumas coisas. Professor, por que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral entraram para a história? Por um detalhe muito importante. A vinda deles possuiu um negócio que nós chamamos de registro
histórico. Estudante, eles vieram para a América Central e para a América do Sul, foco Brasil, e registraram isso. Caraca, professor, isso é legal. É muito legal. Mas eu não posso esquecer que quando eles chegaram aqui, já havia comunidades, já havia organizações, já havia pessoas envolvidas com cultura bem edificada, com estrutura. Os índios, os ameríndios estavam aqui. E aí que começa o nosso conteúdo em primazia. Vou sair da frente da lousa para você dar o printzinho, dá o print rapidinho, printou a tela, já estou apagando para a gente retomar. Olha só, sabendo desta pequena introdução sobre a pré-história geral e a chegada do europeu à América Central e também à América do Sul, ao Brasil, vamos começar a entender como e por que já havia organização, já havia vida, já havia grandes agrupamentos aqui na América. Vamos dar uma olhada como que está o nosso bate-papo aqui. Se tem mais alguma dúvida na nossa interaçãozinha. Uma pergunta, né? O aluno perguntou ali o que era o Paleolítico. Paleolítico é a primeira fase dos hominídeos que usavam a pedra lascada para construir utensílios e viver em comunidade, certo? Muito interessante. Galera, continua comentando, vai mandando, estou vendo feedback aqui. Pode mandar dúvida, estou aqui para atender você nesta sua caminhada, tá? Muita atenção a este conteúdo. Por qual motivo? Eu trabalho com pré-vestibular fazem 12 anos e alguns conteúdos estão sendo retomados. E talvez a pré-história da América possa vir a aparecer nas provas esse ano. Então vamos ter esse tato, vamos valorizar aí esta disciplina, porque ela vai aparecer nas provas, tá? Uma outra pergunta, o que é o Neolítico? O Neolítico é a segunda fase da pré-história, onde eu começo um processo de sedentarização, tá? E eu uso a pedra polida ao invés da pedra lascada para a edificação dos utensílios. Eu começo ali a caminhar para uma sociedade plenamente sedentarizada. Beleza, galera? Vamos seguir aqui. Qualquer coisinha vai mandando. A professora que está fazendo a mediação é sensacional. Pode mandar, que ela está mandando tudo para mim e a gente vai dialogando. Mas agora, vamos voltar ao nosso conteúdo, tá? Primeiramente, vamos pensar no seguinte. Havia na América um negócio chamado de povoamento. Professor, como assim povoamento na América? Se eles estão chegando ainda. Muita atenção. Em algumas partes da América, nós temos aqui o povoamento de tribos. Nossa, professor, tribos na América? Mas eles estão chegando agora. Quer dizer que já havia, então, o quê? O processo de ocupação. Se haviam tribos na América, eu tenho que entender o seguinte. A composição de uma tribo se dá com alguns elementos. Elemento 1. Se eu tenho uma tribo, eu tenho uma organização. Olha só que interessante, professor. Tem organização na América? Tem. Se eu tenho uma tribo, eu tenho aqui, usualmente, a cultura. Detalhe, no Brasil ainda hoje temos muitas tribos, inclusive algumas que são nativas, que ainda não estão em contato com o homem branco, que ainda não estão
compreendendo ou não entende a Constituição Federal de 88. E estas tribos ainda usam um termo jurídico que está na Constituição, chamado de imputabilidade. Tá? O índio nativo de origem, que ainda utiliza o seu tronco linguístico, que ainda vive isolado do homem branco, este índio, olha só, se cometer algum crime, algo violento contra o homem branco no seu ambiente, sabe o que acontece com ele? Nada, porque eles conhecem a lei. Olha que interessante. Estas tribos já possuíam, olha só, um negócio chamado de religião. Então já tem organização religiosa. Estas tribos, olha só, já praticavam o uso de comunidades. Estas tribos já possuíam lideranças. Olha só, estas tribos já tinham, em larga escala, um negócio chamado de utensílios. Professor, o que mais que as tribos tinham? Estas tribos possuíam o seu tronco linguístico. Tá? Caramba, professor, então quer dizer que as tribos que estavam na América tinham uma grande organização? Sim, uma organização linda. Tá? Estas tribos que nós estamos pontuando neste momento, eu gosto sempre de pensar, tá, que estas tribos que nós estamos pontuando neste momento, eu gosto de olhar para elas e pensar em especial nas tribos que vão formar o Brasil, tá? Caraca, professor, tem várias tribos, sim. O tronco tupi ramifica-se em várias organizações. Nós temos os sambaquis, tupiniquim, tupi-guarani, potiguar. Tem muitas tribos no Brasil. Olha que interessante. Cada tribo possui a sua organização, tá? E aí eu olho para o Brasil e eu penso em algumas coisas. Quais coisas? Quando eu olho para o Brasil, neste formato de várias tribos, eu penso, é um país que está sendo encontrado ou está sendo descoberto? Não dá mais para usar o termo descoberta, nem do Brasil e nem da América. O Brasil, ele foi encontrado. Legal, professor. Se ele foi encontrado, já vai cair por terra aquela ideia de que o Brasil era um total desconhecido, ou chegamos ao Brasil por uma tempestade, ou por... Não, não. O Brasil, ele foi encontrado. Mas o Brasil, nós já tínhamos aqui algumas referências. Olha só. Então, isso significa que já se imaginava, já se deduzia, já se tinha praticamente certeza de que o Brasil existia. E a América, como assim foi feito? E ela já estava povoada. Aí vem, ele foi encontrado, eu já tenho referências, e aí eu começo um processo que nós chamamos de colonização, ou, se preferir, podemos chamar de ocupação. Aquela visão aí eurocêntrica, aquela missão civilizatória, tudo isso se aplica ao Brasil. Ah, legal, professor, para por aí? Não. Aqui eu estou falando de Brasil de um modo geral, mas eu tenho a América Central e o restante da América do Sul. Em outras partes da América, olha só, em outras partes da América, olha que coisa interessante. Nós já temos comunidades diferentes, um pouquinho mais evoluídas, digamos assim, no que tange a estrutura
olha só, na América Espanhola, diferente da América Portuguesa, eu tenho ali a formação de grandes impérios. Eu tenho o Azteca, eu tenho o Maia e eu tenho o Inca. Professor, o que isso significa? Que na América Espanhola, os impérios Azteca, Maia e Inca possuíam uma grande estrutura. Olha só que interessante. E no Império Azteca, Maia e Inca, eu tenho alguns detalhes que são um pouco diferentes. No que tange a organização. Aqui, eu já demarquei para você que nós temos utensílios. Fazemos uso. Mas aqui, no restante da América, em especial, vou destacar para você aqui a porção da América, né, espanhola. O desenvolvimento estava um pouquinho mais avançado. Como? Eu já tenho aqui, nesta civilização, Azteca, Maia e Inca, o domínio efetivo sobre o negócio que nós chamamos de fundição. Olha só, professor, a fundição é aquela da idade dos metais? A América Espanhola tem a fundição, tá? Um detalhe muito importante, além da fundição. Vamos jogar aqui mais algumas informações. A América Espanhola já vem no caráter de uma organização mais centralizada. Afinal, nós temos o que nós chamamos de Império Azteca, Maia e Inca, então tem uma organização um pouco mais cronológica. E aí, nós temos nesta América Espanhola um pouquinho a mais de desenvolvimento. Professor, como assim um pouquinho a mais de desenvolvimento? Dentro da América Espanhola, guerreiro, nós já tínhamos o sistema de pavimentação de ruas, nós já tínhamos o sistema de aquedutos, os utensílios a parar pelos, eles já faziam. Cara, quando o espanhol chega à sua porção da América, que foi dividida lá atrás, tá? Na bula intercoiteira e no Tratado de Tordesilhas, tá? A bula intercoiteira em 93, Tordesilhas em 94. Então, a Igreja Católica, na figura do Papa Alexandre VI, já sabia da América, já sabia deste projeto, já sabia o quão importante e o potencial da América para a Europa. E aí o que vai acontecer? Tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, nós começamos a ver um saque, um roubo. Eu vou absorver a cultura nativa do índio brasileiro ou do ameríndio na América Espanhola e eu vou levar isso diretamente para onde? Para a Europa. Sério isso, professor? Sério. E aí o que vai acontecer? Este processo vai retardar, vai inferiorizar. E aí vem as missões religiosas neste processo de colonização que vem de encontro com este momento. Beleza? Vou sair da frente da tela, bate aquele print, já vou apagar a lousa, vou ver a interação no nosso bate-papo aqui e já continuamos. Bate o seu printzinho aí. Eu já vou apagando e já estou aqui com as interações para a gente começar a falar com vocês. Primeira pergunta aqui que nós temos. O John perguntou: atualmente podemos dizer que a América pertence aos indígenas? John, dizer isso seria algo bastante complexo. Eu vou te explicar o porquê. Por que dizer isso, John, seria bastante complexo? Primeiramente porque os indígenas, eles praticamente foram dizimados da América. Na América do Norte, devido à marcha para o oeste, dizimamos. Na América Espanhola,
tá? Nós tivemos a absorção, por isso que você vê na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai. Inclusive, no Paraguai, existe uma influência muito grande indígena, que quando você pensa no Guarani, né, que é uma das formas de comunicação de línguas e dialetos no Paraguai, tem esse caráter indígena. E aí os índios foram absorvidos. Então, índio, originalmente falando, nós temos bastante no Brasil, e a FUNAI que toma conta desse processo. Então, dizer que o Brasil pertence ao índio ou a América pertence ao índio seria interessante, seria correto, tá? Mas eu não teria condições para esse processo de ocupação, né? Aí a Bianca, o Brasil ele foi encontrado ou descoberta? Bianca, para os vestibulares, né, da região sudeste para o Enem, o Brasil foi encontrado. Geralmente até ali o 4º, 5º ano do ensino fundamental 1, as professoras trabalham o termo descoberto porque ele é bonito, ele é romântico. Mas, na verdade, o Brasil ele foi encontrado, tá? O Geomar perguntou, quem foi Colombo? Colombo foi um grande navegador, tá? De origem italiana, mas que vai navegar pelos mares, tá? Por vias da Espanha. Então, Cristóvão Colombo foi um grande conquistador. E aí um detalhe interessante para a gente pensar. Nós estamos no ano de 2020. Tá? O ano passado, nós completamos o quinhentenário, os primeiros 500 anos da primeira circunnavegação mundial. Então, em 1519, os europeus saíram da Europa, deram a volta ao mundo e retornaram a ela em 1522. Então, no ano de 2020, nós estamos no meio ali dos 500 anos da primeira circunnavegação mundial. Né? Interessante. A Larissa fez uma pergunta. Por que é chamado de idades dos metais? Larissa, porque eu tenho um cunho, em especial, do bronze, do cobre, e aí eu passo a edificar os utensílios com o metal. Só para você ter uma ideia, Larissa, o cunho de metal, na época, eu faço assim. Imaginemos aqui que este é uma caixa de areia, Larissa. Eu venho aqui e eu vou escavar a caixa de areia, tá? E eu vou fazer aqui uma flecha. Aí eu pego o metal líquido, derretido, e vou preencher a flecha que eu cunhei na areia. Olha que interessante. E aí ela está pronta. Por isso a idade dos metais. Limpo o que está em volta, dou o polimento, está pronto. Geralmente, na idade dos metais, eram feitos utensílios menores, como, por exemplo, tá? A ponta de flecha. Muito comum. É um processo evolutivo, tá? Aí eu começo a evoluir nessa cadeia de uso da fundição. Então, a idade dos metais, só para fechar para a Larissa, eu tenho que demarcar aqui que eu tenho o efetivo domínio do fogo, que acontece no Neolítico, tá? Mas eu preciso detalhar que este fogo vem acoplado ao uso da fundição. E a fundição, juntamente ao fogo, tem qual ideia? Gerar aqui maior qualidade de vida, ok? Muito interessante pensar isso. Uma ótima pergunta, viu, Larissa? Gostei. Vamos ver aqui. Vinícius pergunta, onde vivem essas tribos? Vinícius, atualmente no Brasil, essas tribos ficam nas reservas indígenas que são protegidas pela FUNAI. De forma muito corriqueira, a gente vê nas mídias, nos jornais, bastante coisa sobre este processo de tentativa de diminuição das reservas indígenas, porque eles dizem que tem muita terra para pouco índio, tá? Então eles ficam geralmente na região ali da floresta amazônica, em outras partes do Brasil também temos algumas comunidades. Mais uma pergunta aqui, o Márcio. Os índios eram homens das cavernas? Não. Os índios, tanto o índio brasileiro quanto o ameríndio, tá? Ou o indígena na América do Norte, eles já se organizavam, tá? Eles já se organizavam e possuíam a sua edificação fora do ambiente caverna. Usava-se as cavernas? Sim, mas eu não posso dizer que o índio é um homem das cavernas, um homem primitivo, tá? Eu já tenho ali uma evolução, eu faço
toda aquela organização sistêmica, as ocas bem edificadas, bem separadas. E, pensando em índio brasileiro, tá? Os tupis, tupi-guarani, tupiniquim, eles abriam grandes clareiras dentro da floresta e edificavam ali as suas tribos, tá? Mais uma pergunta, Pedro. O que são os hominídeos? Os hominídeos é a última evolução, né, para chegar à nossa realidade. Como nós estamos falando da pré-história da América, eu tenho que entender o seguinte: na América só vieram para cá os Homo sapiens, tá? Que é uma evolução desse hominídeo. É o nosso ancestral, tá? Então, os hominídeos é a primeira organização. Aí, mais uma pergunta. Anthony, o que é genocídio? Galera, genocídio é dizimar massivamente uma comunidade. Exemplo de genocídio, a Marcha para o Oeste, dizimamos uma grande comunidade de índio, indígena norte-americano, no conflito ali entre os ingleses /colonos e os indígenas estadunidenses. Só mais aqui. Vitor, uma pergunta. O Brasil foi invadido pelos portugueses? Vitor, não tenho esta denominação de invasão, por mais que tenha sido algo muito parecido. Cria-se, porque há o apoio da igreja, aquela ideia de uma missão civilizatória. Então, eu estou ocupando e eu vou levar ali o desenvolvimento. Quando nós pensamos em Brasil, é interessante, porque quando eu começo o processo de colonização do Brasil, eu olho para cá como paraíso, depois como purgatório. Quando nós falamos em início da nossa colonização de forma efetiva e o envio de português de forma mais maciça, lembrando que colonização do Brasil entre 1500 e 1530 não existe, vai de 30 para frente, tá? A fase pré-colonial eu não tenho uma colonização em definitivo. Quem que vai compor o Brasil em especial? As pessoas de baixo calão na Europa, então vem para cá bandidos, assassinos, prostitutas, todo mundo que tinha algo ruim ali para ser resolvido. Mais uma pergunta aqui, Karina. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral foi, historicamente, o grande colonizador do Brasil. E ele que vai dar ali o start para o nosso processo de colonização, lá em 22 de abril de 1500. E aí, por último, aí a gente já vai partir para a nossa continuidade. Tranquilo, galera? Agora a gente vai começar a ver, olha só, a origem dos habitantes que vão compor o Brasil. Mais dúvidas vão mandando lá, que em instantes a gente volta para responder para vocês, ok? Vou apagar aqui novamente. Galera, então vamos seguindo. Agora, nós já vimos que Colombo e Cabral ocuparam aqui e começaram a colonização, tudo mais. Agora vamos entender algumas coisas, tá? Eu disse para vocês que já havia estrutura e já haviam pessoas aqui no continente americano. Tá, beleza, professor. Como assim? Como que haviam pessoas? Se o Brasil estava sendo encontrado naquele momento, a América estava sendo encontrada. Vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui duas teorias que tentam e são aceitas de forma mais consistente para o processo, olha só, para o processo de formação da comunidade americana em totalidade. Tá, beleza, professor. Quais são essas teorias? Tá? Primeira teoria. Nós temos aqui a teoria que passa pelo Estreito de Bering. Como assim, professor? Olha que interessante. A primeira teoria de ocupação da América que nós estamos trabalhando é aquela do Estreito de Bering. Como assim, do Estreito de Bering? O que isso significa? É muito simples, guerreiro. Houve um período que nós chamamos de
glaciação. A glaciação foi o momento em que ocorre o congelamento do oceano, e aí é possível uma aproximação entre Ásia e América. Como assim, professor? Pela glaciação, nós teremos aqui um contato entre Ásia mais América. Professor, seria aqui a origem para a existência de pessoas na América antes da chegada de Colombo e Cabral? Exatamente. Tá, mas e como que funciona essa teoria? É muito simples. Teoria de que o povoamento ocorre pelo Estreito de Bering traz a seguinte perspectiva, tá? Qual é a perspectiva? Essa primeira teoria, obviamente, vai estar vinculado à África. Quando eu falo África, eu estou falando daquele gigantesco continente. Ah, olha que interessante. Por que você, professor, está falando da África, mas você colocou aqui Ásia mais América? A teoria de que foi pelo Estreito de Bering que as primeiras populações vieram para a América tem a seguinte perspectiva. Do continente africano, eles irão migrar para onde, jovens? Para a Ásia. Olha só, migração da África para a Ásia. E aí, da Ásia, eles irão passar para a América. Detalhe importante dessa corrente. Na América, eu preciso compreender que a região da qual vos falo é uma região bastante fria, que nós chamamos de Alasca. Então, a primeira teoria para a colonização da América tem a seguinte perspectiva. Os homens pré-históricos saíram da África, subiram para a Ásia, da Ásia vieram para a América, chegando pelo Alasca, e aí começa o processo de colonização. Mas essa colonização, veja bem, não tem datação historiográfica, não tem documentos, não tem ali registros. Professor, mas temos provas? Temos. Quais? Detalhe, nós temos nas teorias que estamos trabalhando neste momento a seguinte interpretação. Havia aqui alguns vestígios, ou, para quem preferir, utensílios de povos que nós chamamos de vikings. Mas de povos asiáticos. Olha que interessante! Antes da chegada de Colombo e Cabral, nós temos datações de utensílios, vestígios historiográficos analisados com carbono para ver a idade, que eram dos vikings e dos asiáticos. Ah, professor, mas por que então não datamos a chegada na América por eles? Porque eles não registraram. O que eu tenho são vestígios. Tá? Ah, beleza, professor. E o que isso gerou para a gente? Gerou um negócio bem interessante. Neste momento, com esta colonização oriunda da Ásia, da África, subimos para a Ásia, viemos para a América, no Alasca, nós teremos a formação de um grande sítio arqueológico. Como assim, professor? Olha que interessante. Nós temos aqui
um grande sítio arqueológico. Este sítio arqueológico que vos falo neste momento, olha só, tem vestígios de 12 a 13 mil anos. Olha só, é um pouquinho antigo. Hã? Como assim, vestígios, professor? Este sítio arqueológico, ele foi edificado na cidade que nós chamamos de Novo México. Olha que interessante. Na cidade do Novo México, os sítios arqueológicos encontrados naquele entorno vão formar um sítio chamado de Sítio de Clovis. Olha aqui. Sítio do Clovis. Detalhe. O sítio do Clovis, que está na cidade do Novo México, gera para a gente o que nós chamamos aqui de cultura Clovis. Então, nós temos aqui uma importante fonte de estudo da América. Caraca, professor, então o negócio é complexo. É complexo. Um dos maiores arqueólogos brasileiros, conhecido como Walter Neves, acredita que esta migração por vias da glaciação é a única forma possível de ocupação da América. Mas nós temos mais uma teoria. Tá? Aqui nós fechamos a primeira das duas teorias que nós vamos trabalhar nesta aula. Vou liberar para você bater o print, bate o print, marca a gente nas redes sociais, @pergunta pro Heitor, marca aí que eu quero ver todo mundo participando conosco desta linda aula. Agora eu vou liberar para o print, vou tomar uma água, já vou pegar aqui o nosso bate-papo, bate o seu printzinho na tela, bateu o print, vamos apagando e vamos falar da outra teoria. É claro que antes disso, nós vamos ver como está a nossa interação. Vamos lá. Primeira pergunta que observo aqui, que alguns alunos estão perguntando quanto tempo durou cada período. Galerinha, simplesinho. Quando eu penso em paleolítico, jogamos ali um recuo temporal de mais ou menos 2, 3 milhões de anos até 10 mil antes de Cristo. Olha que interessante. Quando nós pensamos no Neolítico, nós vamos jogar ali, de 10 mil aproximadamente, algo em torno de até 5, 6 mil antes de Cristo, e a idade dos metais de 5 até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, beleza? Mas pensar nessa cronologia, na pré-história, não tem grande importância. Paute-se mais pelo processo evolutivo dos períodos. O que eu tive no Paleolítico, o que eu tive no Neolítico, o que eu tive na Idade dos Metais. Fica um pouco mais fácil de você conceituar. A datação, ela varia muito de linhas historiográficas. A segunda pergunta, a Carla perguntou, existiam piratas nessa época? Uma pergunta interessante. A pirataria nessa época, aqui, ela ainda não está ocorrendo de forma maciça. Os corsários que nós teremos em filmes aí em larga escala, eles ganham mais projeção ali para o final do século XVI. Aqui nós estamos falando do processo de ocupação, então está bem no início da expansão marítima, onde ainda tinha o pioneirismo, em especial de Portugal e Espanha, ok? Mais uma pergunta aqui.
Eu não entendi essa pergunta, vamos passar ela e vamos seguir. Depois eu vejo essa pergunta. Mais alguma vindo aí? Bom, tá tranquilo, daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos para a segunda teoria. A segunda teoria, ela é bem interessante. Olha só. Eu falei da primeira teoria. Agora nós temos a segunda teoria. A segunda teoria, ela é muito, muito interessante. Por quê? A segunda teoria de ocupação da América, vamos jogar aqui em cima, olha só. A segunda teoria, ela acontece teoricamente pela navegação no Pacífico. Olha só que interessante. A primeira teoria do Estreito de Bering, legal. A segunda teoria, a navegação pelo Pacífico. Professor, como que funciona aí, né, essa teoria? Vamos montar cronologicamente falando, tá? Inicialmente, essa teoria, assim como a outra, parte da África, até porque lá está os nossos fósseis mais antigos, né? Os dois fósseis mais antigos da história da humanidade estão na África, né? Vocês sabem disso. Lucy é datada ali de 3,2 milhões de anos, e agora nós temos o Ard, datado ali de aproximadamente 4,4 milhões de anos. Então, está na África. Da África, olha que interessante, nós temos a teoria de que eles irão descer para a região da Oceania. Olha aqui, descemos para a Oceania. E aí o que vai acontecer na Oceania? Da Oceania, tá? Nós vamos partir para um processo de navegação, cortando o Pacífico. Professor, como assim? A segunda teoria, eu vou cortar o Oceano Pacífico, saindo da Oceania, olha que interessante, e aí eu vou chegar na onde? Esta teoria vai levar esta comunidade ao litoral Pacífico, na América do Sul. Professor, como assim? A teoria que nós vamos cortar o Pacífico, eu vou chegar no litoral da América do Sul. Ah, tá, beleza, mas chegando onde? Teoricamente, nos seguintes países. Vamos destacar aqui alguns, tá? Teoricamente, nós temos aqui a chegada ao Peru. Ah, professor, Peru, legal. Por que Peru? Costa marítima. Nós temos aqui a chegada ao Chile. Nós temos aqui a chegada, teoricamente, ao Equador, entre outros países que vão compor ali o nosso litoral, como Colômbia, por exemplo. Ah, beleza, professor. E qual é o traço marcante desta comunidade que vai justificar? Na outra, nós vimos que tinham elementos vikings e asiáticos. Agora, quais elementos eu vou ter para demarcar isso e tornar esta ideia, de fato, realista, ao ponto de eu acreditar nela e ela ser defendida por grandes correntes historiográficas? Vamos entender agora. Esta corrente que defende que eu desci da África para a Oceania, da Oceania eu cortei o Pacífico, vai se pautar, em especial, pelo perfil
populacional. Quando nós analisamos o perfil do índio, ele se assemelha muito com o asiático. Se ele desceu a Oceania, ele migrou, ele passou pela Ásia. Lembrando, a Oceania está na porção sul, é uma exceção na divisão historiográfica e geoeconômica do mundo. E aí, este perfil populacional, a afeição entre as populações asiáticas se assemelham muito com as populações nativas. E aí eu tenho uma justificativa que é bastante plausível para a gente pensar e refletir. Legal, professor. Tem mais alguma coisa que a gente tem que pensar aqui? Temos mais coisas para pensar. Professor, o que nós temos que pensar? Simples. Esta transição pelo Pacífico é possível por qual motivo? Pela proximidade entre a Oceania e este litoral da América do Sul, pelo Pacífico. Novamente, reitero, bateu o printzinho, pode compartilhar. Vamos ver aqui algumas perguntas. Galera, vai marcando as nossas redes sociais, vai comentando aí se estão gostando. E a participação de vocês é fundamental, tá? Vamos ver aqui o que nós temos de interação para a gente dar sequência aos trabalhos. Uma perguntinha aqui do Guilherme, a primeira. Se os vikings passaram por aqui, Guilherme, os artefatos vikings que nós temos, tá, de forma maciça, estão na cultura Clovis, então estão ali na cidade do Novo México. Eu não tenho um relato efetivo de que eles chegaram aqui, tá? A segunda pergunta. Alguns alunos perguntaram quem é o Arde, tá? O Arde tem o seguinte nome, Ardipithecus ramidus, tá? Ele foi encontrado recentemente no começo da década de 90, tá? E ele se tornou o fóssil mais antigo que nós temos. Até então era a Lucy, tá? De 3,2 milhões de anos. O Arde, segundo a datação pelo carbono, chega ali a 4,4 milhões. Tem um aqui da Cunha do Arde, é isso mesmo. Alana, qual a teoria é mais aceita? Alana, é bastante interessante pensarmos nisso, tá? As provas costumam cobrar um pouco mais. Qual teoria? A teoria do Estreito de Bering, tá? Devido à era da glaciação. Então, a teoria pelo Estreito de Bering acaba aparecendo um pouco mais nas provas do nosso país. As duas são aceitas? Que você perguntou, professor? As duas são aceitas, tá? Então, nós temos que entender isso. A Júlia, a Era do Gelo separou as pessoas da América? Júlia, na verdade, esta Era do Gelo, a glaciação, acredite-se que ocorre a passagem, ocorre a transição, a saída do indivíduo da África, passando pela Ásia e chegando à América no extinto de caça. Então, eles ocuparam a América porque estavam caçando, e aí eles vão descer para todo o continente. Teoricamente, tá? Isso aqui são ideias, são suposições historiográficas que nós fazemos partindo do pressuposto de quais vertentes? A ocupação por vias de Bering e a ocupação por vias da passagem pelo Pacífico. E aí a gente começa a visualizar muitas coisas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem dos fósseis e a origem da vida saindo do continente africano. Carolina, Colombo estava procurando novas terras? Carolina, sim, ele estava em busca de novas terras. Ele e os irmãos Pison estavam em uma viagem buscando a expansão, o território e uma rota também para as Índias,
Tá? Lembrando que a Rota das Índias era fundamental para a Europa na ocasião e que havia sido fechada devido à queda de Constantinopla em 1453 pela invasão do Império Turco Otomano. Agora vamos seguir porque o nosso tempo está quase acabando. Primeiramente, vamos pensar em algumas coisas. Quais coisas? Nós vamos começar a pensar em alguns pontos primordiais. Quais são eles? Olha aqui. Quando nós pensamos em ocupação da América, nós apresentamos e nós trabalhamos em qual perspectiva? Ocupação da América, tá? Ocupação da América, ela vai se dar com este tipo de indivíduo, que nós chamamos de Homo sapiens. Então, nós não tivemos aqui ancestrais anteriores, tá? Então, a ocupação da América, eu já tenho a ideia do bipedismo, tá? A coluna já está previamente ereta, eu já estou com um campo de visão amplo. Então, quando eu penso em ocupação da América, eu tenho ali o Homo sapiens. Legal. Professor, o que mais? Quando nós pensamos em ocupação da América, eu preciso entender que esta ocupação da América, as nossas datações vão bater algo em torno de 12 milhões e 13 milhões de anos. Tá? Aqui nós temos a nossa teoria de ocupação em definitivo, de 12 a 13 milhões de anos. Professor, isso é legal a gente pensar, né? É, claro que é legal. Eu preciso entender. Estas datações de 12 a 13 milhões, tá? Nós vamos demarcar aqui duas grandes comunidades, tá? Quais são elas? A arqueóloga que vos falo é a Nied Guidon. Ela não encontrou fóssil neste sítio arqueológico, mas encontrou, por exemplo, fogueira, tá? Fogueira com estrutura, então acredite que houve vida ali. E as datações em São Raimundo Nonato, no Piauí, vão trazer para a gente uma perspectiva muito interessante. Por que, professor, é interessante? Porque eu penso aqui em qual perspectiva? Em 40 mil anos, tá? Muito interessante. Opa, galera, só arrumando aqui, é 12 mil e 13 mil anos, e não 12, 13 milhões, tá? Só esse adendozinho arrumem aí, por favor. Ao invés de 12 milhões, é 12 mil, tá? Só arrumem aí. Ainda bem que eu percebi aqui ao vivo. Então, só arrumem isso, por favor. E aí, esta vertente historiográfica, que trabalha na perspectiva de 40 mil anos, aí gera uma perspectiva interessante. Por quê? Nesta datação que vos falo, eu tenho apenas artefatos, tá? Eu ainda não tenho um fóssil que tem esta datação. Ah, o que isso significa? Que existe uma rivalidade na historiografia em torno da aceitação ou não, tá? Alguns grupos acham que é demais pensar nesta datação por não ter o quê? O fóssil presente. E aí nós viemos para cá. Luzia, o seu fóssil, segue a mesma linha. Está ali algo em torno de 12 ou 13 mil anos atrás. Olha que interessante. E aí a Nied Guidon defende esta teoria e grande parte da comunidade já está com ela em defesa desta ideia. Então nós começamos a ver
um processo de edificação e estruturação de uma perspectiva em torno disso. A questão é, se encontrar um fóssil nesta idade, a história, né, da pré-história sul-americana, do Brasil e regional vai mudar um pouco. Vou sair da tela para você bater o printzinho, vou olhar a interação, apagamos e vamos para a nossa última parte, está quase acabando, infelizmente, passando muito rápido. Se tiver dúvida, já vai mandando aí, porque nós já vamos entrar na última etapa para concretizar aqui a nossa aula. Novamente, vão mandando os comentários, ainda vai dar tempo de ver mais uma vez o nosso bate-papo aqui para a gente poder interagir o quanto mais for possível. Caio pergunta se teve algum conflito nessa época. Caio, muitos conflitos nessa época. Lembrando que as comunidades, eu vou falar agora, inclusive os troncos linguísticos brasileiros aqui, entravam em conflito com certa recorrência. Então os conflitos são comuns, aconteciam sim. Sara Cristina pergunta quantas teorias existem. Aceitas, tá? As duas que eu trabalhei, Strait de Bering e a transição pelo Pacífico. Eduardo pergunta, os corsários passaram pelo Brasil? Os corsários estiveram no litoral brasileiro, sim, tá? Mas eles atuavam no meio do oceano, então essa passagem pelo Brasil não é muito recorrente. Aí vem mais uma pergunta. A Cani quer saber o que é o sambaqui, tá? Vamos ver o que é o sambaqui agora. Nossa última parte eu falarei desta grande cultura, os sambaquis, os sambaquieiros, que tem alguns vestígios arqueológicos sendo encontrados até hoje. Mais uma informação aí. Sabendo disso, tá? Vamos para a última parte e depois vou fazer um resuminho com os principais pontos dessa aula para vocês. Para a gente entrar na última parte, vamos pensar no seguinte. Pensando em Brasil, tá? Nós temos que pensar em 3 momentos. Eu tenho aqui os sambaquis, tá? Que culturalmente trazem uma grande perspectiva para a edificação dessas comunidades nativas no Brasil. Os sambaquis vão edificar suas comunidades no litoral, tá? E nós temos aqui esta comunidade dos sambaquis, uma grande alusão, que são os sambaquieiros. Eles levavam as caixinhas, as cascas de ostras, para subir os sambaquieiros, e era uma simbologia local, tá? Eu tenho, além dos sambaquis, aqui no Brasil, deixa eu ver como é que está a interação aqui. Tá tranquilo por enquanto, vai dar tempo de a gente fechar. Além dos sambaquis, eu preciso lembrar do tronco, que nós chamamos de Tupi-Guarani, que vai se ramificar ali e tem uma importância muito grande. E aí nós precisamos entender que além do tronco Tupi-Guarani, nós temos no Brasil alguns conflitos entre o quê? Entre tribos. E este projeto aqui faz com que nós tenhamos muitas coisas para pensar. Os sambaquis ocupam, em especial, a parte litorânea. O tronco Tupi-Guarani vai pegar a porção interiorana, algumas partes no litoral, mas existe uma grande ampliação
E os conflitos ocorriam e eram, em especial, por formas territorialistas. Beleza? Aqui a gente tem esse panoraminha rápido, só respondendo as dúvidas aqui. E agora, só para a gente concluir, tá? Um resumão do que nós tivemos nesta nossa aula. Primeira coisa, nós trabalhamos o processo de formação do período paleolítico, neolítico e idade dos metais, a fundamentação da pré-história. Segundo, nós observamos as teorias, as correntes da ocupação da América, tá? Pela Estreito de Bering e pela navegação pelo Pacífico. Nós compreendemos a origem da humanidade na África, devido ali aos estudos em torno e aos comentários sobre Lucy e Ard, a origem da nossa ocupação. Nós vimos também a formação das tribos, né, da América Portuguesa e da formação do Império Azteca, Maia e Inca, esta organização sistêmica, e nós fizemos uma grande estrutura em torno do quanto a humanidade evoluiu e o que nós tivemos de recursos arqueológicos. Então, lembre-se sempre, quando nós pensamos na arqueologia da América, as datações circulam entre 12 e 13 mil anos com o uso de fóssil. Luzia é o fóssil mais antigo da América, encontrado aqui no Brasil, tá? Em Lagoa Santa, Minas Gerais, mas nós temos também o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, que tem datações ali de mais de 40 mil anos. Então, grande importância nisso pode aparecer nas provas, tá? E aí eu vou ver o chat pela última vez, nós vamos encerrar já. A Sara perguntou se é possível ter uma nova era da era glacial. Acho que é uma suposição que talvez daqui muitos mil ou milhões de anos venha a acontecer. Beleza? Galera, então eu espero ter contribuído um pouquinho. Novamente eu peço que marque lá o Pergunte pro Heitor, a minha rede social, nos acompanhe lá porque nós vamos manter um contato bem bacana. Qualquer dúvida, já sabe, pergunta pro Heitor. Um grande abraço, valeu!